Capítulo 346 O grande plano tropeça no começo. O castelo real, que ficava no centro do reino de Orbaume, estava em estado de pânico devido ao súbito aparecimento de uma enorme horda de ratos. Conteúdo patrocinado. Oh, o que é isso? Já é verão, mas estou com arrepios. É só minha imaginação? Alguém comentou. Alguém de repente gritou de terror. Ratos! Há ratos aqui. Não fique tão preocupado em ver um ou dois ratos, e começou um terceiro, antes de ver os ratos e gritar. O que é esse grande número de ratos? Eles estão sendo controlados por um feitiço ou algo assim? Calma, eles são apenas ratos. Empregadas domésticas, afastem-se deles. Funcionários civis, protejam seus documentos. Alguém traga os cães ou gatos aqui. Os ratos eram apenas ratos, os guardas da cidade ou os cavaleiros poderiam expulsá-los e exterminá-los, ou assim pensavam. Não é bom. Nenhum gato ou cachorro consegue lidar com tantos ratos. Você está brincando comigo, certo? Os gatos podem ser inúteis, mas os cães foram treinados como cães de caça e cães de guarda. Os gatos mantidos pelos guardas e cavaleiros da cidade serviam apenas para manter os ratos afastados, mas alguns dos cães eram treinados como cães de caça para serem usados pelo rei Corbit quando ele fosse caçar, e o restante havia sido treinado como cães de guarda. Mas os ratos não fugiam diante dos gatos e dos cães treinados, eles escolheram lutar contra eles. Eles formaram grupos coordenados para lutar contra os números. Os ratos evitavam as armadilhas colocadas ao redor do castelo e mastigavam facilmente redes que deveriam ser difíceis de cortar, mesmo com uma espada. Estes não são ratos comuns. Não temos escolha senão atraí-los para um corredor e usar magia para eliminá-los. Espere, vamos usar magia ofensiva contra ratos? Se danificarmos as obras de arte, parece que podemos nos preocupar com isso? O caos entre os cavaleiros cresceu à medida que eles se viram incapazes de lidar com os ratos como queriam, mas os ratos diabretes liderados por Tadano Nezumi, pequenos familiares do rei demônio que se pareciam exatamente com ratos espíritos que não podiam ser vistos pelas pessoas no castelo, continuou a procurar por Rikudou. Usando as informações coletadas, Vandaliel fez marcas em seu mapa do castelo. Por precaução, procuramos no céu acima do castelo, no topo do telhado e no espaço abaixo do telhado. Ele não parece estar nas áreas superiores do castelo, disse Vandaliel. Ele poderia declarar isso com absoluta certeza porque não havia nenhum lugar na parte superior do castelo que ele não pudesse alcançar e nenhum espaço que ele não pudesse ver. Rikudou Ijiri fez preparativos perfeitos, assim como fez em Origem. Ele preparou um lugar onde Vandaliel e seus aliados nunca poderiam encontrá-lo, e ele estava escondido naquele lugar. Para encontrá-lo, Vandaliel e seus companheiros simplesmente precisavam encontrar esse lugar impossível de encontrar. É claro que não se tratava de um simples jogo de palavras. O lugar onde Rikudou estava escondido certamente existia fisicamente em algum lugar. Para encontrá-lo, ele estava vasculhando este castelo usando espíritos que poderiam passar por qualquer parede, ratos diabretes que conheciam cada caminho oculto e cada espaço atrás de cada parede do castelo, e entidades divididas de si mesmo, que não seriam enganados por qualquer um. Ilusão. Eles estavam deixando cores sutis nos locais que haviam sido revistados. Rikudou estaria escondido no lugar que não poderia ser colorido. Para realizar esse método de busca, ele precisava de espíritos e ratos diabretes suficientes, o mais importante, de um mapa perfeito do castelo que mostrasse todas as rotas de fuga secretas que não estavam nas plantas oficiais do castelo e todas as câmaras escondidas que apenas a família real sabia. Tudo isso aconteceu ontem. Vandaliel já havia contatado seus aliados e eles estavam de prontidão nas posições designadas. Agora, resta apenas a metade inferior do castelo. A resposta previsível seria o porão. Vandaliel murmurou. Os espíritos e os ratos diabinhos dirigiram-se para o nível do solo e depois para baixo dele. As criadas e os funcionários civis do castelo fugiram deles como se estivessem sendo perseguidos, enquanto os cavaleiros lutaram muito para tentar de alguma forma exterminar os ratos sem causar danos ao castelo. No entanto, isso não estava indo muito bem porque alguns dos magos da corte real estavam sob a influência do Duque Alken e do Duque Jaan,
e porque os cavaleiros não estavam dispostos a danificar o castelo para exterminar os ratos. Você não pode fazer algo sobre isso? Um dos cavaleiros gritou de frustração. Eles são ratos, afinal. Se eu puder incendiar todo o castelo, acredito que poderei exterminá-los, disse um dos magos. É claro que você não pode fazer isso. Nem mesmo eletricidade ou ar gelado. Então não tenho escolha senão derrotá-los com feitiços ofensivos, um por um. Mas temo que minha mana não dure se eu fizer isso. Os ratos parecem estar indo em direção ao nível do solo, então parece que seria mais sensato deixá-los ir agora e pensar em uma maneira de lidar com eles depois. Caramba! Não danifique o castelo para exterminar os ratos! Ordenou um enfurecido rei Corbett, que estava sendo protegido por guarda-costas e cavaleiros. Mais importante ainda, certifique-se de que não haja intrusos tentando tirar vantagem desse caos para entrar no castelo. E fique atento para que ninguém possa levar informações confidenciais ou peças de arte valiosas para fora do castelo. Vocês, sigam as ordens do rei Corbett. Mas o que você deve proteger com mais atenção é o rei e a família real. É possível que o inimigo seja um assassino que está atrás de suas vidas, não apenas de objetos de valor e informações. O Marechal Dolmad contou aos seus homens. Venha, Sua Majestade. Devemos levá-lo para um lugar seguro. Se ele tivesse notado que os ratos de Abretes eram monstros, ele poderia ter ordenado que medidas mais rápidas fossem tomadas. Talvez ele tivesse ordenado aos magos que lançassem seus feitiços ofensivos e aos cavaleiros que brandissem suas armas, aceitando algum dano ao castelo. Conteúdo patrocinado. Mas ele e seus homens consideravam monstros com cerca de 1 metro de comprimento, como coelhos com chifres e ratos gigantes. Na verdade, não havia nenhum registro na guilda dos magos de monstros que fossem tão pequenos que pudessem caber na palma da mão. Mesmo acreditando que os ratos estavam sendo controlados por alguém, eles não perceberam que eram monstros. E o primeiro-ministro? Onde está o primeiro-ministro Tercatanis? Dolmad exigiu. Eu não sei, um de seus subordinados gaguejou. É possível que ele ainda esteja em seu escritório. Dolmad fez um pequeno ruído de frustração. Em um momento de emergência como este, ele murmurou, suprimindo sua irritação e contendo maldições por causa da presença dos cavaleiros e guardas da cidade. O primeiro-ministro vinha se comportando de maneira estranha ultimamente, como sua súbita proposta do uso de armas feitas a partir de fragmentos do Rei Demônio. Ele também estava há mais de 1 mês no castelo sem retornar à sua mansão, apesar de não ter um volume enorme de trabalho para fazer, e havia reduzido o número de soldados que o acompanhavam para sua própria proteção. Havia claramente algo diferente nele do que antes, mas isso não significava que Dolmad pudesse simplesmente abandoná-lo. Forme uma unidade de 5 cavaleiros e um dos magos da corte para que possamos resgatá-lo. Dolmad ordenou. É possível que Tercatanis tenha caído de surpresa ao ver os ratos e batido a cabeça, fazendo-o perder a consciência. O reino se tornaria motivo de chacota se perdesse seu líder por causa de um bando de ratos. Sim, senhor, seus subordinados responderam. Ele liderou os cavaleiros e o mago para voltarem para a área superior do castelo, mas esse movimento também foi ouvido por Vandaliel. E então apareceu o primeiro-ministro Tercatanis. Desculpe o atraso, disse ele. Primeiro-ministro, onde você esteve todo esse tempo? Perguntou o rei Corbett. Eu estava garantindo que nenhum documento importante seria perdido ou vazado nessa comoção, por isso me atrasei para evacuar. Lamento muito causar-lhe qualquer preocupação, Sua Majestade Rei Corbett, respondeu Tercatanis. Eu vejo. Então tudo bem. Vamos evacuar para fora do castelo e depois esperar para ver se os ratos irão embora. Muito bem. O primeiro-ministro Tercatanis juntou-se à evacuação como se nada tivesse acontecido, mas o Marechal Dolmad teve um mau pressentimento sobre isso. No entanto, embora o comportamento do primeiro-ministro lhe parecesse estranho, todo o comportamento do primeiro-ministro tinha sido estranho ultimamente. Provavelmente não é importante o suficiente pressioná-lo sobre isso enquanto ainda estamos tentando escapar dos ratos, ele pensou enquanto evacuava com os outros.
Um familiar do rei demônio observou Dolmad e os outros do bolso do peito do primeiro-ministro Tercatanis e ou melhor, da vampiro zumbi Isla, que se transformou para se disfarçar como ele. O rei e os outros estão evacuando mais rapidamente do que eu esperava. Parece que foi uma boa ideia fazer um esforço para disfarçar os familiares do rei demônio como ratos comuns para a segurança de Tadano e dos outros, disse com um aceno de cabeça satisfeito. E então Vandaliel voltou sua atenção para o que estava vendo através de outro familiar do rei demônio, que estava atualmente olhando para o verdadeiro Urgem Tercatanis. O primeiro-ministro Tercatanis estava sozinho no seu gabinete com os olhos fechados, parecendo estar a rezar por alguma coisa. Não estava claro se ele estava solicitando a ajuda de Rikudo e Jiri ou se estava simplesmente relatando os eventos anormais que estavam acontecendo no castelo, mas não havia sinais de Rikudo fazendo qualquer movimento e embora não estivesse claro como Tercatanis e Rikudo estavam se comunicando um com o outro em primeiro lugar. Continuaremos nossa busca, mas suponho que devo prender você também, disse o familiar rei demônio. Ele engasgou em choque quando sua oração foi interrompida. Quem? Um monstro? Ele olhou para o familiar rei demônio que havia entrado em seu escritório pela porta, a criatura com um cérebro enorme com cerca de 1 metro de diâmetro, globos oculares, antenas e pernas de inseto, enquanto se aproximava dele. Você não pode ser um pouco mais gentil e me chamar de estranho? Disse o familiar rei demônio. Isso não é possível, dada a sua aparência. Você terá que se contentar com o monstro, disse Kanako, entrando no escritório atrás do familiar rei demônio. Tudo bem, disse o familiar rei demônio. Você é aquele clérigo bardo de vida! Exclamou o primeiro-ministro Tercatanis. Parece que os ídolos ainda estão muito longe de se popularizarem, Kanako murmurou baixinho. Ela estava mais incomodada pelo fato de o primeiro-ministro Tercatanis pensar que ela era uma barda do que pelo fato de ele saber quem ela era, e isso a fez perceber que ainda estava muito longe de seu objetivo. Por favor, esqueça isso por enquanto e apresse as coisas, disse o familiar rei demônio. Você tem certeza disso? Não seria ruim colocar as mãos nesse cara? Disse Kanako. Eu não me importo. Isso teria sido verdade antes de realizarmos esta operação de busca, mas agora que as coisas progrediram para este estágio, é apenas um pequeno problema. Prejudicar o primeiro-ministro de uma grande nação foi um crime tremendo. Se um plebeu ousasse cometer tal crime, eles precisariam estar preparados para o fato de que todos os seus familiares e parentes seriam executados, e mesmo que Vandaliel não fosse um plebeu, ele e seus companheiros não seriam capazes de. Faça isso sem causar grandes problemas para o Duque Alcren, o Duque Jaen e até mesmo para a Guilda dos Tamers. Conteúdo patrocinado. E pode-se presumir que se eles colocassem as mãos em Tercatanis, Rikudo e Jiri saberia de alguma forma. Foi por isso que eles não conseguiram tocá-lo até agora, mas não há como Rikudo não ter notado a situação anormal do castelo sendo invadido por ratos, e se derrotarmos Rikudo, o primeiro-ministro será deposto de sua posição. Se perdermos, é duvidoso que este reino continue a existir como um reino. Não importa de qualquer maneira, disse o familiar rei demônio. Então vá em frente. Não há necessidade de hesitar. Está bem. Eu entendo, disse Kanako. Tendo ouvido o suficiente desta conversa perigosa que ocorria pacificamente com total desrespeito pela sua presença, o primeiro-ministro Tercatanis desembainhou a espada e ergueu o escudo. Não chegue mais perto. Sua espada e escudo eram um equipamento feito de fragmentos do rei demônio que Rikudo e Jiri lhe deu. Tomando o aparecimento da grande horda de ratos como um sinal de que a batalha decisiva mencionada por Rikudo estava prestes a começar, o primeiro-ministro Tercatanis se separou deliberadamente dos outros nobres e cavaleiros para que pudesse rezar a Rikudo e esperar pela sua descida. Mas parecia que esta decisão tinha sido imprudente. Esta situação foi criada por ele mesmo, de uma situação em que o seu estatuto social, que o tinha protegido até agora, era inútil. Sua espada e escudo eram as únicas coisas em que ele podia confiar agora. Meu senhor, conceda-me sua proteção. Ele pronunciou uma breve oração. Triple slash. Ele gritou animadamente enquanto balançava sua arma para Kanako.
Mas com um pequeno grunhido de esforço, Kanako desviou facilmente a espada com seu cajado. Um momento depois, ela deu um chute frontal que atingiu Terkatanis no abdômen. Incapaz de gritar, seus olhos rolaram para trás de sua cabeça enquanto ele desmaiava. Eu me contive, então não deveria haver problemas, disse Kanako. Agora, estarei copiando as memórias dessa pessoa com o Vênus. Você tem certeza disso? Não serei responsável pelo que acontecer a seguir, disse ela, segurando a cabeça do inconsciente Terkatanis com a mão direita e segurando o enorme cérebro do familiar rei demônio com a mão esquerda. Sim, eu tenho certeza. Não houve nenhum problema durante nossos testes anteriores, houve? Disse o familiar rei demônio. Estou apenas verificando, já que normalmente haveria problemas. Como funciona o seu Deformed Multiple Souls? Kanako se perguntou. A um Vênus de Kanako era uma habilidade semelhante a um truque que podia copiar e colar suas próprias memórias e emoções, bem como as memórias e emoções de outras pessoas. No entanto, em sua vida anterior, copiar repetidamente as memórias dos criminosos para si mesma afetou sua própria mente. Ela sabia agora que isso acontecia porque copiar suas memórias também copiava seus pensamentos e emoções dessas memórias. Depois de reencarnar, ela usou sua habilidade com mais cautela e, ao mesmo tempo, melhorou sua habilidade com ela. No entanto, por mais improvável que fosse, seria terrível se Kanako adorasse Rikudo por copiar as memórias do primeiro-ministro Terkatanis para si mesma. Assim, foi decidido que Kanako usaria um Vênus para copiar as memórias do primeiro-ministro Terkatanis diretamente para outra pessoa e Vandalieu. Os criminosos que capturaram foram usados em experimentos, recebendo drogas para forçá-los a relaxar. Kanako tentou copiar suas memórias desse relaxamento e, após várias tentativas, concluíram que era possível, embora demorasse algum tempo. E copiar memórias de outros indivíduos além de Vandalieu e outros criminosos resultou no efeito de todas as memórias e mentes dos indivíduos, com alguns até ganhando a habilidade ou corrupção mental. Bem, aqui vou eu. Como sempre, parece meio acidentado e piegas, e é difícil colar as memórias, disse Kanako. Eu sei que estou pedindo muito, mas por favor, faça o seu melhor, disse o familiar rei demônio. Como Kanako realmente tentou colar as memórias do primeiro-ministro Terkatanis em Vandalieu, havia mais peso sobre ela do que sobre ele. Claro que farei o meu melhor. Também é um pouco como se eu estivesse me vingando. Não que eu tenha muito rancor disso, disse Kanako enquanto se concentrava em sua tarefa. Enquanto isso, os ratos diabinhos e os espíritos continuavam sua busca. Eles passaram dos andares intermediários do castelo ao nível do solo e, finalmente, ao subsolo. O mapa do castelo foi sendo gradualmente preenchido com cores à medida que as áreas pesquisadas eram marcadas. O rei Corbid e Isla, disfarçados de primeiro-ministro Terkatanis, deixaram o castelo e ordenaram aos magos da corte real que esperassem a saída dos ratos para que pudessem lidar com eles todos de uma vez. Os Inmais e os espíritos procuraram no subsolo e até mesmo nas rotas de fuga secretas. Mas eles ainda não conseguiram encontrar seu alvo. Os espíritos passaram por obstáculos físicos para alcançar os espaços que os ratos diabretes não conseguiam, e os ratos diabretes vasculharam os lugares que os espíritos não podiam entrar porque barreiras foram colocadas ao seu redor. Lugares que não podiam ser alcançados por nenhum deles foram verificados pelos familiares do Rei Demônio. Finalmente, todo o mapa foi colorido. Será que Rikudo deixou Terkatanis no castelo e fugiu para algum lugar? Vandalieu se perguntou. Mas um momento depois. Não podemos entrar neste andar, relatou um dos espíritos. Este espírito estava na câmara subterrânea mais profunda do castelo ou não deveria haver nada construído pelo homem abaixo dele. Assim, os ratos diabretes estavam correndo pelo chão desta câmara, procurando por mecanismos ocultos, mas os espíritos não pensaram em passar pelo chão para procurar mais abaixo. Esta descoberta foi uma coincidência, causada pelo facto de a busca estar a ser realizada por centenas de milhares de espíritos, e um deles simplesmente ter batido no chão. Este andar também é intransitável, relatou outro espírito. Conteúdo patrocinado. Os ratos diabinhos gritaram de excitação.
Vamos tentar desbastá-lo fisicamente, disse um familiar rei-demônio. Imediatamente após esta descoberta, todos começaram a examinar o chão. Uma barreira foi colocada, mas não voltada para fora, contra o chão. Estava sendo lançado de dentro, e em outras palavras, do subsolo. E embora a superfície do chão fosse de pedra comum, uma vez raspada um pouco, dava lugar a uma carapaça de monstro que era mais dura que aço. Isso tornou tudo menos certo. Os pequenos familiares do rei-demônio usaram seus dentes da frente como perfuratrizes para quebrar a carapaça, revelando um buraco à entrada de uma masmorra. Eu vejo. Rikudo Ijiri foi capaz de criar uma masmorra. E não só isso, mas ele parece ser mais inteligente do que eu esperava, criando a entrada desta dungeon no chão de uma câmara subterrânea, disse Vandaliel, que se teletransportou para o local ao lado de Gufadgar. De fato. É extremamente embaraçoso que eu, o deus maligno dos labirintos, não tenha percebido isso, disse Gufadgar. Eles ficaram surpresos com a inteligência de Rikudo. Cada dungeon que existiu até agora sempre apareceu com uma parede ou porta como entrada. Não havia dungeons com entrada no chão como uma armadilha. E não só isso, mas a entrada estava completamente bloqueada. Normalmente, era impossível bloquear a entrada de uma dungeon, ou para ser mais preciso, era possível fazê-lo, mas os monstros quebrariam o bloqueio por dentro em pouco tempo. Masmorras onde apenas monstros fracos surgiam, como masmorras de classe I, podiam ser bloqueadas por longos períodos de tempo usando aço. É claro que, se uma dungeon fosse selada dessa forma e deixada sozinha, os monstros continuariam a crescer em número e a dungeon evoluiria, fazendo com que sua classe de dificuldade aumentasse. Eventualmente, monstros mais fortes surgiriam lá dentro e quebrariam o aço para escapar para o mundo exterior. Faria sentido se Rikudo tivesse criado uma masmorra de classe baixa para se esconder enquanto caçava monstros como coelhos com chifres dentro dela. Mas Vandaliel pegou um dos fragmentos quebrados da carapaça do monstro. Se esta dungeon é capaz de gerar monstros com carapaças tão duras quanto esta, então é provável que Rikudo destrua o selo desta dungeon assim que tirarmos os olhos dela, mas... De repente, ele parou no meio da frase e fez um barulho de descontentamento. Kanako conseguiu colar as memórias do primeiro-ministro Terkatanis, e as memórias dos últimos meses passaram pela mente de Vandaliel como se fossem suas. A situação pode ser mais grave do que pensávamos. Pensar que ele reencarnaria em um corpo criado a partir de mais de 30 fragmentos do rei-demônio, murmurou Vandaliel. Tantos. Não é provável que Rikudo Ijiri já tenha perdido sua sanidade nesta dungeon? Acho difícil acreditar que alguém além de você, grande Vandaliel, teria suas mentes ainda intactas depois de fazer tal coisa, disse Gufadgar. Um único fragmento faria com que até mesmo um vampiro de raça pura, um ser considerado um semideus, perdesse a sanidade se o mantivesse ativado por longos períodos de tempo. Era difícil acreditar que Rikudo Ijiri seria capaz de suportar mais de 30. Era possível que ele não tivesse feito nenhum movimento até agora porque já havia sido completamente dominado pelos fragmentos do rei-demônio. Esse pode ser o caso. Mas tenhamos cuidado, disse Vandaliel. Ele reuniu os espíritos que estavam vasculhando o castelo perto dele mais uma vez e colocou Tadano e o resto dos ratos diabretes dentro de sua sombra. E então ele desceu para a dungeon que Rikudo havia criado. Ele se viu no chão de uma masmorra que parecia um templo, com numerosos pilares enormes enfileirados. No momento em que seus pés tocaram o chão, o layout do chão da dungeon apareceu na mente de Vandaliel devido aos efeitos da habilidade e criação do labirinto. Algo está errado. Esta masmorra é classe I. Até o chefe está no rank 3, no máximo no rank 4. Não há como o monstro que produziu aquela carapaça aparecer aqui, disse Vandaliel. Precisamente. É impressionante que você tenha percebido isso imediatamente, e eu não esperaria menos do homem que me derrotou uma vez, disse uma voz familiar em tom calmo. Um momento depois, a entrada da dungeon que estava acima da cabeça de Vandaliel se fechou. Impossível. Ele pode apagar a entrada da dungeon? Pronunciou Gufadgar, com claro espanto na voz. Havia uma regra de que todas as dungeons deveriam ter uma entrada. Esta regra era absoluta e não poderia ser quebrada nem mesmo por ela, o deus maligno dos labirintos.
Mesmo ela não sabia por que essa regra existia, mas apesar de suas inúmeras tentativas no passado, ela não conseguiu criar um labirinto sem entrada. Eu não o apaguei. Mudei-o para que não fique mais no primeiro andar, mas sim no último andar. Do seu ponto de vista, é como se o primeiro andar e o andar inferior fossem invertidos, disse a voz de Rikudo. Mas mesmo Gufadgar era incapaz de manipular dungeons dessa forma. Como você adquiriu tal habilidade? Isso era impossível não apenas para mim e para o deus maligno dos castelos demoníacos, mas até mesmo para o próprio Guduranis, murmurou Gufadgar. Melhorar minhas habilidades tem sido algo em que sempre fui bom desde minha vida anterior, sabe? Agora, terei que me desculpar, mas deixei muitas outras surpresas elaboradas para você nesta masmorra. Por favor, certifique-se de aproveitá-los o máximo que puder. Agora, então, desejo-lhe um bom dia. E com isso, a voz de Rikudo desapareceu. Embora a localização da entrada da dungeon dentro da dungeon tenha mudado, ela permaneceu no mesmo lugar no mundo exterior. Se houvesse alguém espiando a masmorra da câmara subterrânea do castelo, eles teriam visto Vandaliel e Gufadgar desaparecerem no buraco, e então testemunhado um homem cujo corpo inteiro era preto como se fosse feito de ébano, emergir do buraco. Dentro de... Parece que consegui confiná-lo. Dadas as surpresas elaboradas que deixei naquela dungeon, tenho certeza que levará algum tempo para ele escapar. Rikudo Ijiri disse para si mesmo, seus lábios se curvando em um sorriso torcido. Ao criar uma dungeon para se esconder e treinar, ele primeiro criou uma dungeon de classe I de baixa dificuldade como protótipo. E no último andar daquela dungeon classe I, ele criou uma dungeon classe A. Ele foi capaz de criar uma dungeon dentro de uma dungeon. Assim como criar uma masmorra sem entrada, esse era um feito impossível até mesmo para Gufadgar, e provavelmente era um feito que ela nunca havia tentado. Conteúdo patrocinado. Isso foi algo que ele se tornou capaz de fazer depois de aprender sobre a verdade fundamental sobre as dungeons nas memórias do Rei Demônio. O Rei Demônio Guduranis era uma monstruosidade que possuía um poder tremendo, mas, ao mesmo tempo, também era um mago comparável a Hicklin, o gênio do tempo e da magia. Suas memórias e seu conhecimento, combinados com o intelecto e criatividade de Rikudo, tornaram possível para Rikudo melhorar suas habilidades em um curto período de tempo. A dungeon que ele criou dentro da dungeon classe I era de classe A em dificuldade. Tinha apenas 100 andares. Isso não seria suficiente para cansar Vandaliel, muito menos derrotá-lo. Mas ele tomou muitas medidas para garantir que Vandaliel não concluísse a dungeon tão facilmente. Agora, enquanto isso... HMPH, ele grunhiu, olhando para o teto. 2 buracos apareceram em seu peito, um à esquerda e outro à direita, e redemoinhos de ar comprimido foram liberados de dentro para o teto. Com o nariz do Rei Demônio, ele criou a respiração nasal mais poderosa que existe, um par de canhões de ar. Com enorme poder, o ar girou como um tornado alcançando os céus, destruindo o teto da câmara subterrânea e criando um único buraco reto que se estendia até o telhado do castelo real. Rikudo saltou pelo buraco e pairou sobre o castelo. O rei Corbid e aqueles que evacuaram com ele gritaram de espanto e terror com a destruição de parte do castelo e o aparecimento desta silhueta negra. Satisfeito com a visão daqueles encolhidos diante dele, Rikudo flutuou acima do castelo e procurou pelos companheiros de Vandaliel. Vamos aproveitar esta oportunidade para nos livrarmos do máximo possível de suas forças de combate para fazê-lo perder a compostura e garantir alguns reféns enquanto estou nisso. Se eu lançar o feitiço Death Delay, eles durarão algumas horas mesmo se forem decapitados. Não, suponho que seria melhor matá-los e levar suas almas cativas. Mesmo se ele fizesse isso, os aliados de Vandaliel funcionariam perfeitamente como reféns se Rikudo ameaçasse quebrar suas almas. Na realidade, Rikudo foi incapaz de quebrar almas devido à maldição que Rodcourt colocou sobre ele. No entanto, Vandaliel não sabia disso e não havia necessidade de dizer-lhe estupidamente. Uma vez que sua posição vantajosa fosse garantida, Rikudo manteria essa posição enquanto roubava e absorvia os fragmentos do Rei Demônio do enfurecido Vandaliel. Por possuir fragmentos da alma do Rei Demônio Guduranis, ele tinha a certeza de que seria capaz de roubar os fragmentos de Vandaliel.
A única preocupação eram as ações das lâminas de 5 cores e do grupo de indivíduos reencarnados de Asagi. Heinz, que era capaz de invocar o heróico deus Belvood sobre si mesmo, e Asagi, que possuía a habilidade Umagemacher que poderia apagar a magia de qualquer atributo, incluindo o atributo da morte, eram problemáticos para Rikudou, mesmo agora. Se eles trabalhassem juntos e lutassem contra ele, ele não teria tempo para tomar os companheiros de Vandaliel como reféns. Mas suponho que não há necessidade de ser tão cauteloso com eles, não é? Rikudou pensou. Mesmo em um momento como este, parecia que Alda, a deusa da lei e do destino, não havia ordenado que as lâminas de 5 cores trabalhassem com Vandaliel e seus companheiros. Em vez de ter Heinz trabalhando com Vandaliel, que provavelmente apunhalaria Heinz pelas costas na primeira chance que tivesse, Alda preferiria que Rikudou e Vandaliel lutassem um contra o outro primeiro, e depois que Heinz derrotasse aquele que sobreviveu. Havia também os outros habitantes deste mundo, mas o único com quem Rikudou precisava ser cauteloso era Randolph, o verdadeiro, e o resto era Ralé. Agora, primeiro de tudo, vou capturar Kanako Tsuchiya, que está perto de Terkatanis, e aquele que está se disfarçando de Terkatanis, e... Apesar da certeza de Rikudou de que já estava trilhando o caminho para a vitória, ele parou no meio da frase, surpreso ao sentir uma reação de um sentido de perigo, de morte. Mas apesar de seu espanto, ele imediatamente torceu o corpo evasivamente. Mesmo assim, ele não conseguiu escapar completamente do feixe de luz que havia sido disparado do Castelo Real e soltou um grito de dor quando a pele da lateral do tronco até a cintura foi chamuscada. Lamento interrompê-lo enquanto você está agindo sem pressa, mas também estou presente fora de sua masmorra, disse uma voz. Rikudou se virou para ver o rosto de um familiar do rei demônio parecido com um cérebro enorme, aparecendo pela janela do primeiro-ministro Terkatanis. Parecia que o raio de luz havia sido disparado do globo ocular, seu globo ocular queimado e colapsado caiu e Kanako inseriu um novo em seu lugar por trás. Esse seu bastardo! Rikudou rugiu, seu rosto se contorcendo de raiva mais pela humilhação que sofreu do que pelo dano real. Ele imediatamente tentou contra-atacar, mas se viu incapaz de fazê-lo, pois foi forçado a evitar as balas da morte que foram subitamente disparadas diretamente na sua frente. E também é possível fazer com que Gufadgar abra um portão de teletransporte para mim usando minhas entidades divididas do lado de fora como um marcador. Não que fosse simples fazer isso, disse Vandaliel ao se mostrar. Em uma mão, ele segurava o cajado dos 5 pecados em que Fidir residia, e na outra estava um pequeno familiar do rei demônio meio comido. Atrás dele estava Gufadgar, que ativou seu equipamento de transformação. Você nunca age de acordo com meus planos, não é? Rikudou rosnou. Quando você executa um plano, é fato que nem tudo correrá de acordo com esse plano. Mas estarei destruindo e devorando você antes que você se acostume com esse fato, disse Vandaliel.